Irmãos, enquanto nós colocamos ali os slides da apresentação, deixe-me apenas... Obrigado, querido. Deixe-me apenas mostrar para vocês algumas coisas que poderiam ajudá-los nessa arte da pregação. Ontem nós falamos que para você pregar a Escritura Sagrada é imprescindível que você conheça o progresso da história da redenção. Esse livro do Gerhard von Groningen ajuda bastante nesse sentido, progresso da revelação no Antigo Testamento. Eu peguei com o irmão lá atrás, e caso você queira ter um conhecimento da história bíblica, do contexto bíblico, do texto que você irá expor, talvez fosse interessante você estudar uma obra como esta aqui, que lhe ajuda no progresso da revelação do Antigo Testamento, sempre apontando para Cristo Jesus. Esse livro prega a palavra do Karl Lachler. Eu li na época de seminarista. Karl Lachler foi um missionário batista aqui no Brasil, e esse livro é a dissertação de doutorado em ministério que ele escreveu na ocasião, quando ele terminou o doutorado em ministério aqui. Ele foi professor da Universidade Batista em São Paulo. Ele era muito amigo do reverendo Russell Shedd, e é um livro muito prático, muito fácil de você trabalhar, onde ele explora aqui as ferramentas para a pregação expositiva. Um livro que nós iremos estudar hoje, eu só fiquei triste que só existem 2 ali. É esse aqui, Pregação Expositiva. Grande parte do conteúdo que nós iremos analisar, como preparar o sermão, como trabalhar do texto, como fazer a contextualização, como apontar para Cristo Jesus, como trabalhar a aplicação do texto, está nesse livreto aqui. É fácil, fácil, fácil. É aquele livreto que você dá uma sentadazinha assim, lá debaixo da castanheira, lá no Ibro, e aí você termina de ler rapidamente esse livrinho. Infelizmente o irmão lá só tem 2, um está comigo aqui, depois ele vai pegar o outro. E de fato, um que ajuda bastante também, especialmente apontando Cristo. Ontem nós falamos que o sermão, enquanto você não aponta para Cristo Jesus, seu sermão ele é uma mera palestra. Então, para ajudar a pessoa a apontar Cristo no sermão, Pregação Cristocêntrica do Bryan Chapell, são obras que poderiam ajudar você, são ferramentas que poderiam ajudar você na tarefa que você tem de pregar o Evangelho. O que nós iremos fazer hoje? Hoje nós iremos ficar com uma parte mais técnica, mais mecânica. Nós iremos trabalhar alguns exemplos de como preparar esse sermão expositivo, especialmente como encontrar a ideia central do texto bíblico. Se você não consegue encontrar a ideia central do texto, você não tem um sermão expositivo, porque lembra sempre aquela definição: o sermão expositivo é o sermão no qual o sermão é servo da palavra, ele atende à estrutura da palavra de Deus, e o pregador, como servo da palavra, ele obedecerá à estrutura do texto bíblico. Então, a minha tarefa, a sua tarefa, é encontrarmos essa estrutura do texto bíblico, qual que é a ideia central e como que essa ideia central é explicada pelo escritor original. Depois, nós iremos aplicar isso para os nossos dias atuais. Em outras palavras, o sermão, ele é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então, não me venha com essa história de que eu estou inspirado para pregar esse texto aqui. Não, você vai ter que trabalhar. Ele é transpiração. Você vai ter que fazer exegese, você vai ter que interpretar, você vai ter que encontrar a ilustração correta, você vai ter que... e assim por diante. Então, exige transpiração para você
Existe trabalho para você fazer. Isso é uma coisa. Qual que é a grande função do pregador? John Stott dizia que o pregador, ele é aquele que constrói uma ponte entre dois mundos. O mundo do antigo, mundo bíblico, e o mundo atual. Eu preciso explicar o que significava, aquele texto significava para aquelas pessoas no mundo antigo e quais as implicações disso para os dias atuais. O pregador é esse, ele é um construtor de pontes. Ele vai construir essas pontes para que essa mensagem tenha relevância para os ouvintes atuais. Como é que nós poderemos fazer isso? Vamos tentar caminhar aqui nesse sentido. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer, nós precisamos de nos aproximarmos de um texto bíblico. E essa aproximação do texto bíblico é, de fato, com reverência de que você está se aproximando da palavra de Deus e com a confiança de que esse texto bíblico é a palavra de Deus. Aqui uma coisa bem interessante que nós precisamos lembrar. A Bíblia Sagrada fala de duas coisas que Deus soprou e elas se tornaram vivas. O homem formado do barro e a Escritura Sagrada. Ou seja, a Bíblia é tão viva quanto você é vivo. Então, quando você se aproximar da Escritura Sagrada, do texto bíblico, aproxime-se da Escritura Sagrada com reverência e aproxime-se da Escritura Sagrada com a confiança de que esse texto é o texto bíblico inspirado pelo Santo Espírito de Deus para transformar vidas. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que essa é a espada do Espírito. Esse é o instrumento mediante o qual o Espírito Santo vem e ele discerne vidas, ele toca nos corações, ele transforma corações, ele toca na vida da pessoa onde precisa ser tocado mediante a exposição da palavra dele. Então, se eu e você não nos aproximamos da Escritura Sagrada com essa convicção, com essa confiança, nós não trataremos o texto bíblico corretamente. Familiaridade com o texto bíblico, aproximando-se do texto bíblico. Bom, algumas pessoas vão dizer, mas como que eu escolho o texto bíblico para pregar? Isso é outro assunto, nós poderíamos ter uma outra palestra para isso. Normalmente, eu disse para vocês que eu prego em séries. Então, eu pego um texto bíblico para expor. Esse ano, eu terminei uma exposição de Daniel, no primeiro semestre. Depois eu caminhei para uma exposição do livro de Ruth. Aí, juntamente com os pastores da igreja, nós trabalhamos a exposição da Carta aos Coríntios. E depois que trabalhamos a exposição da Carta aos Coríntios, eu peguei uma série de exposições. A série é tópica, mas os títulos são Pequenos Livros, Grandes Verdades. Quando você expõe em série, você já tem uma grande vantagem, porque você sabe qual o texto do próximo sermão. Se existe uma coisa desesperadora para qualquer pastor, é quando chega na sexta-feira à noite, sábado à noite, ele não sabe ainda qual que é o texto que ele vai pregar. Ele vasculha a Bíblia para cá e para lá, ele vai para lá, parece que a Bíblia não tem um texto bíblico para ele pregar, e aí muitas vezes ele é tentado a ir lá na internet, ouvir o sermão de outra pessoa e simplesmente fazer igual aqueles bonequinhos, né? Aqueles ventriloquistas, né? Então ele simplesmente passa a mensagem de outra pessoa, não foi a mensagem dele. Ele simplesmente passou aquilo para outra pessoa. Então, nesse aspecto, a pregação em série, ela me ajuda bastante. Eu termino de pregar no domingo pela manhã, nossa igreja só tem o culto pela manhã, então eu termino de pregar no domingo pela manhã, à noite eu já começo a ler o texto do sermão do próximo domingo. Na segunda-feira, depois da minha devocional, eu vou ler de novo o texto. Com isso, eu vou obtendo familiaridade com o texto e eu vou buscando a ideia central. Ao longo da semana, eu construo o meu sermão, deixando para sexta ou sábado apenas os últimos retoques, talvez as últimas ilustrações, talvez o que eu preciso extrair daqui e tal, já vai mais fácil para o púlpito. Mas quando a pessoa não tem uma programação de pregação para ela,
ela fica meio na dúvida, certo? Então, geralmente, eu tento fazer, ok, eu acabei de pregar no Novo Testamento, um livro do Novo Testamento, então eu quero correr agora para um livro do Antigo Testamento, para tentar equilibrar. Você vai dizer, mas essa é a lei dos medos e dos persas? Não, não é a lei dos medos e dos persas, porque se acontecer um evento drástico na minha cidade, no meu país, eu terei que abordar esse evento no domingo pela manhã. Os irmãos aqui enfrentaram uma situação séria de 2 irmãos que foram acidentados. Todas as igrejas do sino de vocês estavam orando por esses irmãos. Seria, de alguma maneira, uma insensibilidade sua como pastor, no próximo domingo, não falar sobre os desastres que acontecem na nossa vida e a soberania do Senhor Deus, como que ela nos sustenta. Se você viesse para cá e pregar sobre qualquer outra coisa, e não sobre o evento que toda a igreja está sensibilizada, você perdeu, foi uma insensibilidade pastoral, você perdeu uma oportunidade muito grande para falar sobre isso. Depois do dia 11 de setembro, nos Estados Unidos, provavelmente todos os pastores estariam pregando sobre aquele ataque terrorista nos Estados Unidos. Mas vamos imaginar, acontece um desastre como esse, e nós vamos continuar falando sobre a doutrina do infralapsarianismo nessa manhã. Você vai dizer, puxa vida, o pastor nem mencionou, nem usar como ilustração ele usou. Entendeu? Meu ponto. É claro, então, que muitas vezes eu vou dizer, eu vou parar a minha série agora para abordar alguma coisa urgente que necessita de resposta aqui. Tá bom? Então, aproxime-se do texto. Depois, delimite o texto que você vai pregar. Você não vai pregar o capítulo todo. O próprio Salmo 119, se você expor o Salmo 119, você não vai fazer de uma vez só. Você vai delimitar o Salmo 119. O Salmo 119 ele tem 22 parágrafos. Então, por favor, você vai delimitar. De repente, você vai dizer, eu vou expor 3 parágrafos de cada vez, eu vou expor 1 parágrafo de cada vez. Mas você vai dizer, vai delimitar o texto bíblico ali. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque nós queremos trazer muito conteúdo para a igreja e nós acabamos cansando a igreja dessa maneira. Às vezes nós preparamos um sermão, um texto tão longo, que os membros da igreja têm a sensação de que eles estão tomando água da mangueira do carro de bombeiro, ao invés de tomar água do filtro, doses ali. Então você vai ter que delimitar, certo? Vai nesse aspecto. Uma coisa interessante, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, os puritanos, pastor, pregavam 1 hora, pregavam 2 horas, então eu não tenho problema com o tempo não. Você não tem, mas sua congregação tem. Sua congregação tem. E outras pessoas vão dizer, mas é um absurdo, pastor, a pessoa fica 2 horas lá no estádio de futebol, e por que ela não pode ficar 3 horas na igreja? Porque muitas vezes ela tem que sair mais tarde, ela vai pegar ônibus, ela mora num lugar perigoso. Isso é sensibilidade pastoral. Eu não estou dizendo que você tem que pregar 15 minutos apenas, mas não exagere. Às vezes é melhor você pegar o seu sermão e dividi-lo em 2 partes. E dizer, ok, 40 minutos nesse domingo, 40 no próximo domingo, e eu vou terminar esse assunto. Eu não vou sacrificar a Escritura Sagrada, mas eu também não quero sacrificar os irmãos, dar uma overdose de mensagem bíblica para essas pessoas. Eu tenho que aprender prudência. O sábio conhece o tempo e o modo, é o que diz a Escritura Sagrada. E nós precisamos ser sábios. Não existe nenhuma regra aqui. Eu estou dando sugestões apenas. Encontre a ideia dominante do texto. Ideia dominante é chamada ideia central, é chamada ponto principal. Não importa o termo que você utiliza. Você simplesmente terá que concluir o seguinte: um texto bíblico que você vai pregar, ele tem uma ideia que ela é dominante. E é com base nessa ideia dominante, provavelmente a ideia dominante vai estar relacionada ao tema do seu sermão,
Provavelmente a ideia dominante ela vai dar as divisões do seu sermão. Então, encontre qual é a ideia dominante. Como que eu encontro a ideia dominante? Lendo o texto, estudando o texto, familiaridade com o texto bíblico. Nós vamos dar algumas dicas para vocês depois. E, finalmente, aplique os detalhes do texto bíblico. Deixa eu caminhar aqui com vocês nesse aspecto. Como é que nós vamos trabalhar para encontrar a ideia dominante? Essa é a parte central de toda pregação expositiva. Delimitar o texto, você sabe, qual que é o parágrafo que eu vou pregar, eu sei. Aliás, a nossa Bíblia, ela nos dá alguns recursos literários, não é? Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi dividida em versículos bíblicos, ela não foi dividida como nós temos aqui, com negritos e tudo mais, mas na nossa Bíblia, especialmente a versão atualizada, ela tem esses negritozinhos, essas palavras em negritos que aparecem aí. Então vamos imaginar, pega por gentileza Salmo de número 46. Vá lá, ontem nós citamos este Salmo de passagem apenas, mas vá lá no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, há um rio cujas correntes alegram, vinde e contemplai as obras do Altíssimo. Você observa que essas palavras aí, elas começam com a palavra em negrito. Versículo 1, a palavra Deus está em negrito. Versículo 4, a palavra a está em negrito. Versículo 8, a palavra vinde está em negrito. O que significa esse negrito? Significa que isso é um parágrafo. Isso é um parágrafo. Então, este salmo, ele tem 3 parágrafos. Ele tem essa tríplice divisão aí. O que une esses parágrafos? O que vai unir o parágrafo é a ideia central. Nesse caso, eu posso encontrar a ideia central do Salmo 46 por meio da repetição. O que é repetido aqui? 3 vezes. Em cada parágrafo repete. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aparece aí no versículo 1. No versículo de número 7, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Versículo de número 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus Jacó é o nosso refúgio. Bom, aqui uma coisa interessante. O assunto aqui é Deus é o nosso refúgio. Quando Deus é o nosso refúgio, o que acontece? Versículo de número 1 até o versículo de número 3. Eu não preciso temer diante dos maiores desastres, crises, cataclismas que acontecem na vida, nesse mundo caído. Tribulações, terremotos, terra se transtorna, montes que se abalem no seio dos mares. Ele está descrevendo o dilúvio aqui, gente. Ele está dizendo, se Deus é o meu refúgio e fortaleza, ainda que exista alguma coisa tão aterrorizadora quanto o dilúvio, nós não precisamos temer. Se Deus é o meu refúgio, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Agora ele não fala do que está acontecendo lá fora, agora ele fala do que está acontecendo dentro do lugar onde Deus mora. Existe paz, existe segurança. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz. O Senhor dos Exércitos está conosco. No meu íntimo existe paz, existe equilíbrio. No finalzinho, ele vai agora voltar de novo para falar sobre o externo. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuam a guerra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele destrói os instrumentos de guerra, o arco, a lança, os carros de fogo. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se Deus é o meu refúgio, o Senhor Deus destrói todos esses elementos da guerra e ele traz quietude para o meu coração. Ok, beleza. Deus é o meu refúgio. Então, como que eu observo a ideia central? Por meio da repetição. Só que tem uma palavra aí que eu preciso explicar para a turma, eu preciso explicar para a igreja. O que é refúgio? Como que você vai explicar isso para a igreja? Eu vou no dicionário, eu vou ver a definição do dicionário acerca de refúgio. Beleza, pode ir. Mas, você sabe que no Antigo Testamento existe uma definição de refúgio muito mais
vívida do que aquela missionária. Lá no Antigo Testamento existiam umas 10 cidades de refúgio, você lembra delas? E naquelas 10 cidades de refúgio, quando o indivíduo entrava naquela cidade de refúgio, ninguém poderia tocá-lo. Se Deus é o nosso refúgio, faz sentido? Não tem nada que nos toca. Ele nos guarda. Ok, era isso que o salmista estava cantando no Salmo de número 46. Como que aquela confiança do salmista, do Salmo 46, pode se voltar para nós hoje em dia? Meus amados irmãos, o maior refúgio que existe é estar revestido, guardado, protegido por aquele que triunfou na cruz do Calvário, que expôs ali principados e potestades, Jesus Cristo, nosso Redentor. Você entendeu como que nós trabalhamos a ideia central, como que a ideia central foi explicada, trouxemos para hoje e ainda aplicamos com Cristo Jesus. Correto? Então, esse é o meu trabalho, esse é o seu trabalho na pregação expositiva. Encontre a ideia central do texto. Tem algumas pessoas que a primeira coisa que elas fazem, elas decidem o texto que elas vão pregar e elas correm para os comentários. Alto lá, vai devagar. Tenta você mesmo encontrar primeiro. Vá ao comentarista para ele ajudar você a argumentar melhor. Não vá ao comentarista para ele dar para você a divisão do texto. Porque senão você vai pregar a ideia de outra pessoa. Isso é mais ou menos como você copiar sermão. E às vezes, você simplesmente montou no cavalo errado, né? Vai que você pega um comentarista que o bicho é um pangaré, daquele assim que não dá. Você montou no cavalo errado e não vai dar certo. Estuda, tenta você mesmo. Aquele comentarista, o que ele fez foi estudar o texto. Da mesma maneira você poderia estudar. Depois que você estudou, encontrou pelo menos a ideia central e como que ela é explicada, aí você vai no comentarista para obter recursos maiores ali. Deixa eu dar algumas dicas para vocês sobre como encontrar a ideia central. O que nós devemos observar para encontrar a ideia central do texto? Primeiro, olhe para repetições. Repetições são importantes. Eu citei para vocês o texto aqui do Salmo de número 46, onde você tem repetições, mas eu citaria para você também o texto da terceira carta de João. Verdade, verdade, verdade. Sempre aparece ali a repetição da palavra verdade. Repetição é muito importante, porque aquele era o recurso dos escritores bíblicos de enfatizar para mim e para você o que eles queriam dizer. Quer ver uma coisa muito interessante desses aspectos de repetições? O livro de Ruth. Ruth começa falando de Noemi, e Ruth termina falando, sabe sobre quem? Noemi. A Noemi nasceu um filho. Ué, engraçado, o filho não era de Ruth? Era como se Deus estivesse dizendo: eu não me esqueci de você, Noemi. Em toda essa história, os meus olhos estão voltados para você. Interessante. Repetições, elas são muito importantes, então considere essas repetições. Outra coisa, palavras incomuns que aparecem no texto bíblico, elas devem ser notadas. Quando aparece a palavra lá em 3 de João, falando sobre não é Demétrios, Diótrefes, não é? Quando aparece acerca de Diótrefes, a Bíblia diz assim: ele gosta de exercer a primazia. Sabe qual que é a outra vez que aparece a palavra primazia na Bíblia Sagrada? Jesus Cristo. Em outras palavras, você vê, tem pouquíssimas, qualquer pessoa que sabe grego aqui, que é professor de grego, vai saber que pouquíssimas vezes aparece a palavra primazia no Novo Testamento. E uma delas é aplicada a Cristo. A outra fala daquilo que Diótrefes gostava de exercer.
É como se o escritor bíblico estivesse dizendo: Diótrefes, no orgulho dele, ele compete com Cristo. O orgulhoso compete com Jesus. Opa, então essa palavra é chave para mim. Ela é importante para mim. Muitas vezes, pegue algumas palavras incomuns, lá no texto bíblico. Se ela é uma palavra incomum, por que que o escritor utilizou essa palavra aqui? O que que ele queria dizer com essa palavra aqui? Qual que era a ideia dele? Por que que ele está querendo chamar a minha atenção? Às vezes a ideia central está justamente nessa palavra incomum. Muitas vezes alguns imperativos, ordem. Colossenses capítulo 2, versículo de número 6 e 7. Dê uma olhada lá, parece um imperativo. Colossenses 2, 6 e 7. Diz: assim como recebestes Cristo Jesus, nosso Senhor, assim andai nele. Aí é o imperativo. Andai nele. Nele edificados, erradicados, nele confirmados. Então, ali você tem o imperativo bíblico. Olha só, são só 2 versículos. Colossenses 2, 6 e 7. São apenas 2 versículos. Esses 2 versículos, eles formam um parágrafo, e aí está dizendo como é que o crente deve andar em Cristo Jesus. Andar, na Bíblia Sagrada, tem a ver com o estilo de vida. Como que o crente deve viver? Primeiro, assim como ele recebeu Cristo Jesus, o Senhor. Ele tem que viver com aquela mesma alegria, com aquele mesmo entusiasmo, com aquela mesma submissão, de quando ele recebeu Jesus Cristo como Senhor sobre a vida dele. Ele tem que viver, tem que andar nele radicado, é uma metáfora botânica de raízes, edificado, é uma metáfora da construção civil em Cristo Jesus, ou seja, ele é a rocha, então você está fundamentado nele, confirmado nele em amor e também crescendo em ações de graças. Opa, eu já encontrei aí então algumas divisões para o meu sermão. Eu encontrei a ideia central e eu encontrei como que o apóstolo Paulo explicou esse sermão. Então agora eu vou tentar encher de carne o meu esboço. Imperativos são importantes. Às vezes eu tenho ausência de maiores explicações, que elas são importantes. Por que que a explicação não está lá? Essa explicação é importante. A ausência de uma explicação. Por que que ela não está lá? Porque Deus não quis que ela estivesse lá. Essa ausência, ela acaba sendo significativa. Ela não diz como chegou lá, e eu começo a tentar para isso, especialmente em narrativas. Especialmente em narrativas. Ah, eu queria mais uma explicaçãozinha aqui. Mas o Senhor Deus não deu essa ausência de explicação. Provavelmente o Senhor Deus quer que você olhe então para o que está lá e não para ficar tentando explicar coisas que lá não estão. Eu me lembro de um camarada que ele pregou, olha só, sermão do indivíduo. Pregando o Dia das Mães, ele lê a parábola do filho pródigo. E aí ele vai falar sobre a mãe do filho pródigo, era o texto do sermão do cara. Aí ele vira e diz assim: e se o pai ficou entristecido quando o filho saiu, imagine a mãe. E se o pai ficou aguardando, imagine a mãe. E se o pai se alegrou, imagine a mãe. Eu digo, esse é o sermão imaginário, né? Porque o cara só está imaginando. O que ele fez? Ele simplesmente focalizou naquilo que não está lá, ao invés de focalizar no que está. Cuidado. Cuidado com a criatividade. Muitos pregadores criativos, eles acabam fazendo isso. Atente para o ápice da história, especialmente narrativas. O ápice da história. Você pega o Natan falando com Davi, e o Natan vira para Davi e diz: aí, não é o seguinte, rei, tinha um camarada aí, né? Natan, assim, mais ou menos aquele baiano, meu rei, tinha aí, de repente, um camarada que tinha algumas ovelhinhas, e tinha um outro que tinha uma só, e aí chegou um camarada na casa dele, pegou a ovelhinha do que tinha um só e matou e tal, e Davi diz: tal homem seja morto. E o Natan diz: tu és o homem. Aqui está o ápice da história.
O ápice da história é: você consegue se indignar com o pecado do outro, mas você se torna insensível, cego para com o seu próprio pecado. Opa, aqui eu tenho o ápice da história, talvez a partir daqui eu comece agora a pregar a minha mensagem, a ideia central. Às vezes, a própria aplicação para os leitores ouvintes originais. É engraçado, tem um texto na Bíblia, em Marcos capítulo 2, quando Jesus Cristo curou aquele paralítico de nascença, quando os 4 amigos do paralítico desceram com ele ali, tem uma surpresa naquele texto, e as pessoas ao redor ficam surpresas. Os 4 amigos sobem no eirado, desce o camarada, tira lá as coisas do telhado, desce o indivíduo no chão, bem diante de Jesus. Jesus vira para ele e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Aí tem uma surpresa no texto. Primeiro, a surpresa para você que está lendo. Se você estivesse lá perto, você daria um cutucão a Jesus assim: Senhor, o problema dele é que ele é paralítico, ele está querendo ser curado, o senhor está falando de perdão de pecado, eu acho que o senhor está equivocado. Bom, Jesus iria corrigir você, né, como ele corrigiu os outros lá, mas os fariseus: quem é ele para perdoar pecado? E tem esses elementos de surpresa no texto bíblico. É engraçado porque as pessoas ficam surpresas. E você pode pegar, a partir daquela surpresa das pessoas ali, e encontrar a sua ideia central. Qual que é a ideia central do texto? Jesus está mais interessado em resolver o problema principal do ser humano. A paralisia era secundária comparada ao pecado da alma dele. Como Jesus está mais interessado em trazer perdão para essa alma? Interessante. Agora eu tenho uma ideia central a partir da reação das pessoas no texto bíblico. Ou então, muitas vezes, tente recontar a história para você encontrar melhor essa ideia central. Aqui está outra maneira de você procurar entender ou encontrar a ideia central. A utilização de perguntas. Por quê? Qual que é a intenção desse texto? Por que o autor incluiu isso no texto? Muitas vezes a intenção do escritor ela é óbvia. Outras vezes, ela não é tão óbvia assim. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Reis, capítulo 12, versículo de número 15 e 24. 1 Reis, capítulo 12, do versículo de número 15 e 24. Primeira Reis 12, versículo de número 15 e 24, diz assim: o rei, pois, isso mesmo, o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o siloíta, a Jeroboão, filho de Nebate. Versículo de número 24, assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para sua casa. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como lhes ordenara. Aqui está falando sobre Reoboão. E aqui o que acontece? O escritor está escrevendo, dizendo por que Reoboão não atendeu a instrução daqueles sábios. O escritor explica, isso vinha do Senhor. Então é claro aqui o que está acontecendo, você está lendo e o escritor bíblico está te explicando. O Senhor Deus fez isso para que o reino pudesse realmente dividir, como o Senhor Deus havia dito por intermédio do profeta Aías, filho de Nebate. Então, Deus tem um propósito aqui. Outras vezes, não é tão fácil você entender o propósito do texto. E você vai ter que observar algumas repetições. Dá uma olhada em 1 Reis, capítulo de número 1. Eu vou mostrar algo para vocês aqui, que você só vai
observar por meio da repetição. 1 Reis, capítulo 1, fala sobre Davi. Davi era velho, versículo de número 1 a 4. Sendo o rei Davi já velho, entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então disseram os seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei, tenha ela cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, todos dos limites de Israel uma jovem formosa, acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Prega um sermão para mim nesse texto. Por que esse texto está fazendo aqui? Quando você ficar velho, você tem licença divina para se casar com uma mulher mais nova, que sangue quente vai te aquecer. Quando você estiver fraco, uma mulher jovem... Não é nada disso que o texto está dizendo. O texto é muito claro em dizer: o rei não a possuiu. Não existe nenhuma conotação sexual maldosa da mentalidade maldosa do brasileiro que lê esse texto aí. Tem nada disso. Primeiro, o texto está dizendo que o rei estava tão enfraquecido, tão debilitado. Talvez Davi tivesse problemas de circulação sanguínea e ele não conseguia se aquecer mais. Tem algumas pessoas que elas têm esse problema de circulação e elas se empacotam todas, até vivendo em Ji-Paraná. Não sei se vivendo em Ji-Paraná esse negócio se aplicaria, mas a pessoa não consegue mesmo se aquecer. Então, é claro, você sabe que não existe nada que aquece mais do que o corpo humano, não é? Então eles colocaram os servos de Davi, que tomaram a iniciativa, os servos de Davi colocaram essa jovem ali ao lado dele, para que ela se deitasse com ele, para que ele fosse aquecido. Então não foi iniciativa de Davi, não foi por uma questão sexual. Davi simplesmente estava tão debilitado que ele não queria mais, ele não tinha mais condições de agir e de tomar iniciativa nenhuma. Mas aí você continua lendo o capítulo 1 e você vai notar a repetição da seguinte palavra: trono, reino, trono, reino, trono e reino. Se você pudesse grifar com a tua Bíblia, você vai observar que entre o capítulo 1 e o capítulo 2, quase que 20 vezes aparece a palavra trono, reino. O filho de Davi, chamado Adonias, tentou usurpar o trono. E então vieram Natã e Batseba e disseram para Davi: você sabe o que Adonias está fazendo? Ele está tentando obter o trono. O Senhor deu a bênção para ele, porque o Senhor havia dito que quem assumiria o trono era Salomão. E aí você vê Davi se levantando, dando ordens para os seus servos, mandando coroar Salomão. Ele dá instrução para Salomão e depois ele morre. E aqui está a seguinte ideia central do texto: quando o que está em xeque é a glória de Deus e é o trono de Deus sobre o seu povo, Davi se levanta como um leão, o coração dele pulsa e ele se interessa e ele tem energias e ele faz. Quando o que está em xeque é o conforto de Davi, ele não está nem aí para o seu conforto, ele está debilitado. Agora eu posso aplicar para a igreja. O que faz o seu coração pulsar? É o seu conforto pessoal ou a sua preocupação com a glória de Deus e com o reino do Senhor Deus? Ô pastor, como é que o senhor viu isso? Repetições, 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 repetições. Qual que é a intenção do autor? A intenção do autor muitas vezes está nas repetições. Eu preciso entender o que o autor está querendo dizer aqui. Às vezes, a intenção do autor está na própria estrutura literária que ele utilizou, como salmos, poesia. Está na estrutura literária. Perceba, eu preciso estudar o texto para encontrar a ideia central. Qual que foi a intenção do autor? Faça perguntas para o texto. Por que esse texto foi colocado aqui? O que esse texto está fazendo aqui? Às vezes, para entender a estrutura literal, eu tenho que fazer outra pergunta. Não é mais o porquê, mas
Como? Qual que é a estrutura desse texto aqui? Como eu vou observar a estrutura? Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Versículo de número 1 a 7. Eu falei que hoje nós iríamos trabalhar mais com a Bíblia, correto? Eu só esqueci de perguntar até que horas que eu tenho para fazer isso com vocês. Oi? É ruim, hein? O pessoal vai me matar depois. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 a 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. Então foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu a água, e ele gritou: ai, meu senhor! Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e o fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Prega um sermão nesse texto. Se você não empreste nada para seminarista porque não tem dinheiro para pagar, seria mais ou menos isso, né? É o discípulo do profeta, não é? Então, discípulo do profeta, não deixa o discípulo do profeta pegar nada emprestado, não, você vai levar prejuízo. Se cair lá, não é nada sobre isso. O texto não está falando nada disso. Onde o texto está colocado para eu entender a ideia central dele? O que vem antes desse capítulo 6? No capítulo 5, o que vem? Agora eu vou olhar o contexto, não é? Onde foi colocado? O capítulo 5 fala sobre o quê? Cura de Naamã. Quem era Naamã? General do rei da Síria. Que era a Síria? Superpotência na época. Melhor exército mais poderoso. Os egípcios temiam a Síria naquele momento. Babilônios não existiam, gregos não tinham vindo. Quem mandava no mundo eram os sírios. O que vem depois do versículo de número 8? Oração de Eliseu contra os sírios. Os sírios tentando invadir e Deus não permitindo, porque Eliseu dizia para o rei de Israel onde é que os sírios haveriam de invadir, e o rei de Israel mandava os seus soldados, e assim por diante e tal, pronto. Ou seja, o texto que vem antes e o texto que vem depois fala sobre a ação de Deus nas grandes potências do mundo da época. Mas o texto do versículo de número 1 a 7 fala sobre a ação de Deus operando o milagre em uma coisinha aparentemente insignificante, fazer flutuar um machado. Como é que eu posso pregar esse texto na igreja? O Deus que cuida dos grandes assuntos, das grandes nações, das grandes potências mundiais, é o mesmo Deus que se preocupa com aquilo que é aparentemente insignificante para os outros, na vida dos servos dele. É o Deus que nos dá o pão de cada dia. É o Deus que nos sustenta na nossa fraqueza. É o Deus que ouve as nossas orações nos nossos temores. Uau! Ele é o Deus grandioso, mas Ele é o Deus misericordioso com poucas coisas. Então, muitas vezes, olhe onde é que o texto está colocado, olhe a estrutura do texto. Dê uma olhada, em terceiro lugar, no conteúdo. Qual é o principal ensino desse texto? Eu vou tentar trabalhar com vocês mais tarde, se nós tivermos tempo. Eu acho que não vamos ter tempo, mas deixa eu tentar mostrar para vocês uma coisa. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 é um texto que provavelmente todos nós já pregamos. 1 Samuel 17, você vai pregar o texto mais ou menos assim: vencendo gigantes.
vença o gigante da depressão, vença o gigante da crise financeira, vença o gigante. E aí você vai pregar e vai navegar na maionese, pregando esse texto. O texto fala da história de Davi lutando contra o gigante Golias. Davi se apresenta para a luta, ele é zombado, ele é desprezado. O gigante, ele é descrito em detalhes ali. Ele tinha uma couraça, ele tinha uma lança, que a ponta dela pesava 8 quilos. Ele tinha umas botas, ele tinha um capacete. Aquilo era um tanque de guerra. Ele não era um homem. Ele tinha 3 metros de altura e ele chegava todas as manhãs e ele dizia mais ou menos assim para os israelitas: quem for macho, vem aqui que lute comigo. Bom, o candidato para lutar contra Golias seria Saul, porque a Bíblia diz que dos ombros acima, Saul era mais alto do que todo israelita. Então, mais ou menos assim, alto por alto, quem tem que lutar com o cabra é Saul. Mas Saul era alto, Saul era o rei, aliás, ele foi eleito rei para lutar as guerras do povo de Deus. Vocês lembram disso? 1 Samuel capítulo de número 19? Mas Saul estava meio biruta, estava meio doido. Ele era doido, mas ele não era bobo. Então o que ele fez? Ele se refugiou lá na sua cabanazinha, lá na sua tenda, e aí o povo, ninguém apareceu. Aí aparece Davi. De onde é que vem Davi? Ele vem de fora. Quem é esse Davi? É um cabra desprezado. Foi desprezado pelos próprios irmãos dele. Quem é esse menino? É aquele que diz: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, e eu vou cortar a tua cabeça, e eu vou dar a tua cabeça às feras. E aí você prega aquele sermão e diga: para você vencer gigantes, você tem que ter coragem. Para você vencer gigantes, tem que usar 5 pedras do calvinismo. Desculpa, eu me empolguei. Perdão, irmãos, eu me empolguei aqui. É que tem gente falando tanta besteira desse texto que não está de gibi. Mas aí você diz assim: gente que vence gigante é gente que já foi desprezado e sabe lutar contra o desprezo. É gente que tem segurança. Não, irmãos, o herói da história lá não é você. Se você quiser se colocar lá naquele texto, sabe quem você é? Os covardes israelitas, o resto do povo de Deus. Você está lutando contra alguma coisa que você, por suas próprias habilidades, não tem condições de vencer. Nenhum israelita teria, pelas suas próprias habilidades, condições de vencer aquele gigante. O gigante representava simplesmente esse desafio intransponível. E para você sair como vitorioso, você precisa de um mediador. De alguém que vem de fora, que é desprezado, mas que é obediente ao Senhor Deus até a morte. No caso dele, a morte de cruz. Aquele texto, Davi representa é Cristo, não é você não. Você é os soldados acovardados lá. E foi na vitória do mediador que o povo obteve vitória, porque na vitória do mediador é que eles obtiveram seus despojos. Então, dá uma olhada no conteúdo, querido. Qual que é o principal ensino aqui? O principal ensino, o herói da história, não é você. O principal ensino é Cristo Jesus. Quando você ler um texto bíblico, talvez algumas perguntas que você deveria fazer é o seguinte: o que esse texto me revela sobre Deus? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. Então, o que esse texto me revela sobre Deus? Segundo, como que esse texto me aponta para Cristo? Para depois, talvez, o que isso tem a ver com a minha vida? Então, você precisaria fazer essa caminhada aí. E em último lugar, uma última pergunta: e daí? Qual que é a aplicação? E aí você vai trazer agora para o dia a dia, né?
Tem alguns outros detalhes, muitas vezes no texto bíblico, que você precisa, você pode explorar para tentar conseguir entender a ideia central, a perspectiva do narrador, no caso de Jó. Com isso não pecou Jó, e nem atribuiu falta alguma. Então essa perspectiva do narrador, quando você encontra o narrador nos dando orientação no texto, isso é muito importante, porque essa perspectiva do narrador nos ajuda a entender melhor o texto e nos ajuda a encontrar a ideia central do texto. A reação das personagens ao enredo, eu já falei isso aqui no caso de Batseba, que aceita calada as imposições de Davi. Por que ela ficou calada ali? Davi manda chamar a mulher, ela vem, Davi se deita com ela, ela aceita, diz que ela protesta, não faz nada. Então, na verdade, ela também é cúmplice, é culpada ali. Davi diz que vai resolver o problema, mandando trazer o marido dela, mandando matar, e ela também não faz nada. Então, essas coisas são importantes, são detalhezinhos a serem considerados. O diálogo entre pessoas envolvidas e assim por diante. Por que o escritor foi seletivo? Por que ele omitiu algumas coisas? Por que os evangelhos não falam de Jesus quando ele era criança? Porque isso não era importante, não era o alvo deles. O alvo deles não é trazer curiosidade sobre a infância de Jesus Cristo. O alvo deles é apresentar o Cordeiro de Deus que veio para morrer na cruz do Calvário, para tirar o pecado do mundo. Esse é o alvo deles. Então é importante nós lembrarmos de tudo isso. Deixa eu tentar passar mais rápido com vocês. Eu vou... tem aqui algumas comparações, algumas hipérboles, e aqui você vê como é que esse texto aponta para Jesus Cristo. Se nós estamos pregando o Evangelho, nós precisamos sempre apontar para Cristo Jesus nas nossas pregações, porque a nossa pregação ela tem que ser evangélica. Cuidado com as pregações legalistas que você faz muitas vezes do púlpito da igreja. Cuidado com as pregações psicologizadas que você faz muitas vezes do púlpito da sua igreja, mas você não aponta para Cristo. Então sua pregação é evangélica, você é pregador do Evangelho. O importante é, a partir de qualquer texto da Escritura Sagrada, aponte isso para Cristo Jesus. Mostre como você vai encontrar isso aplicado a Cristo Jesus. Deixa eu tentar trabalhar agora de forma mais prática com vocês, e é aqui que eu vou explorar esse livretinho aqui. Eu vou tentar passar rápido, mas se ficar faltando explicações, você vai encontrar nesse livretinho. Se o nosso irmão lá, que já vendeu todos os livros, depois vai pedir para ele fazer alguns pedidos para você. A propósito, algumas coisas aqui eu estou passando rápido, porque eu deixei uma apostila escrita. Está com o Dr. Jackson. Vocês podem solicitar para ele, mediante uns míseros R$50, né, doutor? Isso, então, estou brincando. Não, eu não estou cobrando nada, não, mas ele está cobrando um cafezinho. Ele tem 2 filhas ainda para criar, irmãos, a gente tem que ajudar. Você vai entregar passe o WhatsApp, o e-mail. Passando o e-mail, ele manda para você. Se não passar, não vai ter jeito, né? Então, por toda a bondade do seminário aqui, o seminário não vai poder te atender. O seminário quer colocar nas tuas mãos a apostila disso que nós estamos trabalhando. Então, algumas coisas estou passando mais rápido, mas lá na apostila tem explicado melhor. Tá bom? Ok. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui está todo o processo que eu e você fazemos quando nós pregamos o texto da Escritura Sagrada. É basicamente essa aqui a nossa caminhada toda semana. Nós trabalhamos um texto bíblico, nós pegamos esse texto bíblico, nós procedemos para a exegese do texto bíblico. Se nós não fazemos exegese, nós caímos na espiritualização do texto. E aí nós erramos. Certo? Se nós não fazemos exegese, nós podemos pular logo para contextualização e nós erramos. Vamos ver como é que funciona mais ou menos isso. Então aqui está o texto bíblico que você pegou. Sei lá, de repente você pegou esse texto de
1 Samuel capítulo 17, e você vai pregar esse texto, né? Você começa a trabalhar no texto bíblico e se você ignora a exegese, você já faz aquilo que nós chamamos de hermenêutica da transposição. Era assim antes, significa assim agora. Quem faz muito isso são os nossos irmãos pentecostais. Eles leem sobre uma água lá do Antigo Testamento e eles falam, é assim agora para nós. Então eles fazem muito disso. Eles leem lá sobre o tabernáculo do Antigo Testamento e eles constroem um tabernáculo hoje aqui, esquecendo do princípio bíblico de que aquilo era sombra do que havia de vir. E então eles voltam para as sombras. Essa é a hermenêutica da transposição. Cuidado com a hermenêutica da transposição. Muitas vezes nós, pastores, fazemos. Meus amados irmãos, assim, a palavra de Deus está dizendo isso, então a palavra de Deus quer que nós façamos isso. Cuidado com a hermenêutica da transposição, porque a hermenêutica da transposição ignorou o que o texto estava dizendo para os leitores originais, como que o texto aponta para Cristo Jesus e quais são os princípios do texto que se aplicam para você e para mim. Mas na hermenêutica da transposição, muitas vezes você tenta aplicar o texto inteiro. Isso fica claro ou não? Tá bom? É importante você lembrar disso. Então, por exemplo, por que muitas igrejas hoje trabalham com coisas que parecem simpatia evangélica? Porque elas estão correndo da hermenêutica da transposição. Por que muitas igrejas hoje botam um candelabro no púlpito? Hermenêutica da transposição. No púlpito não devia ter candelabro. Certo? Mas por que não devia ter candelabro, pastor? Candelabro era sombra do que havia de vir, querido. Por que tem algumas igrejas que estão fazendo festa do tabernáculo hoje? Do mesmo jeito. Então, cuidado com a hermenêutica da transposição. Ela é perigosa. Ela tem um ar bíblico, mas ela leva para a heresia. Tá bom? Então, se você tem o texto bíblico e você já pulou daqui e agora, você já saltou para a aplicação do texto bíblico sem entender corretamente o texto bíblico. Uma diferença entre pregação dos nossos irmãos pentecostais e pregação dos calvinistas. Normalmente os calvinistas explicam muito o texto e diz assim, que o Espírito aplique aos vossos... E são fracos na aplicação. Os pentecostais são fortes na aplicação, são fracos na explicação. Às vezes eles aplicam até do jeito errado, porque não explicou o texto. A aplicação que eles fazem está errada. Eu me lembro de um irmão pentecostal nos Estados Unidos, que ele disse que pregou na igreja dele, e ele pregou, diz, eu preguei naquele texto bíblico onde Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, e então as pessoas diziam para ele, se és filho de Deus, desce. E eu falei para a minha igreja, nós devemos descer do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa vaidade, do nosso isso. Mas o texto não está falando nada disso. É onde você muitas vezes pega o texto e usa o texto como pretexto para aquilo que você está querendo dizer. Simplesmente você leu e saltou para o lado de cá. Cuidado. Ao invés de fazer isso, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos simplesmente tentar pegar a passagem bíblica e ver qual que era a intenção do autor e como isso se aplica para nós. Para eu entender qual que era a intenção do autor lá no passado e como que isso se aplica para nós, eu preciso de exegese. Mas para exegese, olha só, esse é o caminho aqui. Eu vou fazer a exegese do texto bíblico. Pastor, para fazer exegese tem que saber grego? Não, você tem que saber gramática. Aliás, para você aprender grego, você tem que saber gramática. Muitos seminaristas aqui, eles não aprendem grego, eles não aprendem hebraico, porque eles não sabem gramática. Talvez a primeira coisa que vocês deviam fazer é entrar numa aula de gramática, para você saber o que é um advérbio, qual que é a função do verbo, qual que é a função do substantivo. Se você não sabe essas coisas, você não vai aprender grego e hebraico.
Você vai aprender a decorar palavras. Você vai falar, essa palavra que aparece aqui é ágape, porque a palavra ágape significa amor. E tem 4 palavras que diz respeito ao amor. Você não está sabendo grego, meu filho. Você simplesmente decorou umas palavras. Mas se você disser o seguinte, a palavra que aparece aqui no original, ela é genitivo, e ela tem um contexto de posse, é um genitivo possessivo, e ele diz respeito a uma posse, e aqui o texto está dizendo que é do Senhor, pertence ao Senhor, e portanto a ênfase, e agora você começou a fazer um pouquinho de exegese. No Brasil, nós temos que tomar bastante cuidado, porque muitos dos nossos seminários estão ensinando a exegese como morfologia. Isso não é exegese. Exegese tem muito mais a ver com a sintaxe, o uso da palavra na frase. Quando é que você aprende isso? Vai aprender gramática. Se você não estudou gramática portuguesa, se você veio para o seminário e você é ruim mesmo na gramática portuguesa, querido, você pode ser redimido. Existe redenção para você. Pega um professor, pega uma professora, marca à tarde, de manhã, faz um grupo de pessoas e estuda. Para você aprender a fazer exegese, você precisa saber gramática. Compra o livro, estuda, porque não vai adiantar nada você ficar repetindo, igual papagaio, as palavras que eles te ensinam do grego, certo? Declinações, biblós, biblu, não adianta nada disso. Você vai ter que aprender gramática. Eu estou falando sério para vocês. Uma das grandes deficiências na minha formação foi justamente essa. Para você compensar essa deficiência, leia, estude gramática. Qual que é a função da palavra na frase? Aí sim. Tá bom? Então, ajuda isso. Aí eu vou fazer a exegese. Na exegese, o que eu quero ver na exegese? Eu quero descobrir na exegese algumas coisas. Primeiro, qual que foi a intenção do autor? O que o autor queria? Para isso eu preciso pegar o texto e analisar o texto dentro do seu contexto. Contexto é importante. Vocês viram 2 textos que nós vimos, 1 Reis capítulo 1, e nós vimos o outro de 2 Reis capítulo 6, que você só consegue usar o texto por meio do contexto. O texto foi escrito dentro de um contexto. Então, eu preciso, se eu pudesse dizer para vocês, contexto, 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 contexto e contexto. Muitas vezes a minha esposa trabalha com tradução, não é? Então, quando ela está traduzindo uma palavra que ela não consegue explicar, interpretar bem a palavra, ela manda no grupo da família. Tem eu, tem os 2 filhos, tem a nora, que podem ajudá-la. Então ela diz, o que significa essa palavra? Imediatamente, quando ela diz o que significa essa palavra, praticamente todos nós já mandamos a outra pergunta para ela. Em que frase essa palavra está? Porque dependendo da frase, tem um sentido. Contexto, contexto, contexto e contexto. Se você não analisa o contexto, você pode ter uma interpretação errada da coisa. É mais ou menos quando você está falando no celular e chega uma pessoa e pega só metade da sua conversa. Aí a pessoa diz, o que você está falando? E calma aí, você não pegou o início da conversa aqui, deixa eu depois te explico, depois de falar. Então, contexto é importante. Na exegese eu vou procurar saber qual que é a intenção do autor, mas para saber a intenção do autor eu preciso entender o contexto. Então vamos imaginar, aqui eu tenho um texto, aqui eu tenho o contexto imediato, o que veio antes, o que veio depois, como aquele texto lá de 2 Reis, mas aqui eu tenho o contexto da história da redenção, o que Deus está fazendo aqui nessa história da redenção. Então muitas vezes eu preciso falar o contexto dentro da Escritura Sagrada como um todo. Livro de Ruth. Qual que era o contexto? O contexto histórico era de uma grande fome que veio sobre Judá. E, portanto, a família de Noemi foi para a terra de Moabe.
O contexto da história da redenção era na época dos dias dos juízes. A Bíblia diz, no dia dos juízes, nos dias dos juízes, não havia rei sobre a face da terra e cada um fazia o que bem entendia. Aquele era o contexto. Era um contexto de caos, era um contexto de miséria, era um contexto que não havia um rei, era um contexto de expectativa de um rei. Agora, dessa família que sai de Judá, que vai para Moabe, essa família, as pessoas morrem lá, mas pela misericórdia do Senhor Deus, Ruth, a moabita, é convertida e dessa paia da sociedade marginalizada, Deus traz, ela buscou refúgio debaixo das asas dos Altíssimos, dela virá Davi, o rei, e desse rei virá o Messias. Essa é a história da redenção. É nesse contexto. É um contexto de graça, de Deus agindo, de Deus transformando. E o capítulo de número 2 de Ruth? Aí então vem depois do capítulo 1, vem antes do capítulo 3. Então agora eu vou analisar o contexto ali. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, eu coloco isso lá para vocês. Esse gráfico está lá na apostila, então vocês vão poder observar lá. Aqui está uma maneira legalzinha de você fazer exegese. Quem trabalhava nesse método lá no seminário de Goiânia é o reverendo Joer Correia. Ele foi professor de exegese ali por muito tempo, então ele trabalhava justamente isso. Você pega o texto bíblico e você pergunta qual que é o contexto dele. Contexto histórico, pode ser o contexto geral, seja da história da redenção, ou contexto imediato. Qual que é o contexto literário dele? É uma narrativa? É uma poesia? É uma lei? Qual que é a natureza desse texto? Quais são as figuras de linguagem que aparecem? Quais são os aspectos definitivos? Aqui eu estou trabalhando contexto na exegese. Mas eu não trabalho apenas contexto, eu tenho que trabalhar conteúdo também. Então no conteúdo eu quero ver qual que é a gramática. Como que essa palavra é utilizada aqui? Quais são os verbos importantes aqui? Depois eu quero trabalhar a sintaxe. Qual que é a função que tudo isso tem? A semântica, essa palavra antes significava isso, agora essa palavra significa aquilo outro, para depois entender a teologia do texto e aí explicar a teologia do texto. Professor, isso é muito difícil. Eu falei para vocês que é 90% de transpiração, só 10% de inspiração. Mas depois que você começa a fazer, é como dirigir. Dirigir é difícil. Provavelmente quando te ensinaram a dirigir, que alguns aqui ainda não aprenderam até hoje, mas quando tentaram te ensinar a dirigir, você imaginava que você nunca iria conseguir controlar aquele veículo através daquela direçãozinha. Hoje você entra lá, liga o carro e sai automático. Tranquilo, numa boa. Mata alguns de medo, mas vai. Né? Então, é mais ou menos assim. Então, a primeira coisa, eu tenho o texto bíblico, eu vou caminhar para a exegese. A função da exegese é você entender qual é a ideia dominante, qual é a ideia central, qual que é o propósito do autor em ter escrito esse texto. Essa é a função dela. Certo? Depois, você diz, ok, já cheguei na exegese, eu entendi o significado do passado, agora eu posso aplicar para aqui e agora. Tem muitas pessoas que fazem isso. Mas aí o que acontece? Elas acabam trazendo uma intelectualização ou então um legalismo. Eu coloquei lá imperativos, mas é legalismo. Tem muitas pessoas que elas são legalistas. Esse texto bíblico significava aquilo, então você faça isso. E você faça aquilo outro. Moisés fez isso, então faça como Moisés. Davi fez isso, faça como Davi. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Seja um Daniel na sua vida, na sua geração, no seu povo, e você aplica. E o camarada sai dali dizendo, nossa, eu tenho a obrigação de ser isso. Na verdade, o que você está fazendo, você está pregando legalismo. Porque o cara não consegue por ele mesmo ser Moisés, ou ser Davi, ou ser Daniel. Antes de chegar lá, eu tenho outra coisa para fazer. Eu tenho que apontar para Cristo. Como que esse texto aponta para Cristo?
Então eu pego Samuel 17, está o texto, eu faço a exegese do texto, entendo o que significou no passado, e eu digo, vença o seu gigante e seja como Davi. Não, não é assim. Como que isso se aplica a Cristo Jesus? Aqui uma coisa interessante, se eu não vou para a exegese, eu pego o texto e já procuro já aplicar para Cristo, muitas vezes eu vou fazer alegoria. Tem gente pegando qualquer coisa na Bíblia Sagrada e apontando para Cristo, fazendo alegoria. Tem um livro do Greidanos, Sidney Greidanos, Pregando a Cristo no Antigo Testamento, que ele mostra isso. Ele diz como que tantas vezes as pessoas espiritualizam o texto bíblico e porque elas não fizeram a exegese, elas não se preocuparam o que o texto significou no passado. Então já pega o texto, mostra para Cristo, para tentar passar para cá hoje. Cuidado nesse sentido também, é um outro erro. O caminho certo seria texto bíblico, exegese, para entender o que era no passado, e depois refletir teologicamente como que isso se cumpre em Cristo Jesus. A única maneira que eu entendo de ver 1 Samuel 17, depois de uma reflexão teológica e ver como que se cumpre em Cristo Jesus, é por meio do conceito do mediador. Davi era um mediador, é ele que lutou a guerra do povo, então Jesus é o meu mediador. Por meio da vitória dele eu tenho vitória. Então o conceito teológico aqui nesse caso é o conceito da mediação. Aí eu aplico para Cristo Jesus. E depois que eu apliquei para Cristo Jesus, aí sim eu posso trazer por aqui e agora. Aí eu posso dizer, nós temos alguém que é maior do que Davi. Nós temos alguém que luta as nossas batalhas. Nós temos alguém que vence os nossos gigantes. Ele venceu o gigante da morte, ele triunfou sobre principados e potestades, e pelo triunfo dele nós somos abençoados com seus despojos. Ele nos deu vida eterna, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Aí o texto faz sentido. Aí eu não saio dizendo, seja como Daniel e seja como Davi, mas eu saio dizendo, busque em Cristo Jesus a graça, o revestimento, a bênção, para você poder agir corretamente, como Daniel agiu, como Davi agiu, como Moisés agiu. Mas não está em você mesmo, não está na sua força. Você é totalmente dependente de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus você é capacitado para fazer como tal. Então agora aqui eu vou para a aplicação. Pois bem, eu vou parar por aqui. Meu horário terminou na hora. Então, perguntas hoje. Ontem nós falamos, quem tinha perguntas e tal, praticamente ninguém quis perguntar. Só que aí acontece o seguinte, depois que termina, aí vem uns 10 conversar comigo. Aí aqueles abençoados vêm fazer 1001 perguntas, até coisa que eu não falei aqui. Certo? E aí você vai dizer, pastor, eu não queria perguntar não, porque talvez não era importante para os outros. Aí, querido, pode ficar tranquilo, que se foi uma dúvida para você, outros também devem ter. O melhor é você perguntar aqui, para benefício de outras pessoas. Fazer perguntas em palestras não é só para agradar o palestrante, não. Fazer pergunta em palestra é exercício de generosidade, de bondade com outros irmãos que estão presentes e que se beneficiariam das suas perguntas. Hoje eu estive lá com os alunos, lá no Ibro, tivemos um momento, acho que eu falei mais ou menos 40 minutos, não falei para eles? Pois é, mas assim, que eu falei com eles mais ou menos uns 40 minutos. E aí depois eles fizeram a pergunta. Eu gostei mais do período da pergunta do que na hora que eu estava falando. Achei o máximo, cada pergunta profunda e muito interessante. Eu vibrei com aquilo. Então, esse é o momento. Se você tem pergunta, é o momento de você fazê-lo. Tá bom? Sobre a questão da introdução do sermão, qual seria o melhor momento para fazer a introdução? Alguns recomendam antes, ao término do sermão. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Legal, muito boa a pergunta. Geralmente eu faço a introdução depois.
porque a minha introdução, ela será respondida na conclusão. Então, depois que eu encontrei a ideia central do texto, depois que eu já trabalhei os argumentos do texto, e eu já sei mais ou menos como que eu vou aplicar, esse é o momento que eu começo a pensar na introdução. No meu caso, certo? E aqui é engraçado, a introdução, ela é fundamental. O propósito da introdução não é demonstrar conhecimento. Tem pessoas que gastam 15 minutos na introdução do sermão. Você já perdeu o seu ouvinte. Já esqueceu do texto bíblico que você leu. O propósito da introdução é introduzir. Eu gosto muito do Haddon Robinson, no livro Pregação Bíblica, quando ele diz assim, é na introdução que você segura o indivíduo pela orelha. O propósito da introdução é você simplesmente dizer para essa congregação por que é que você precisa me ouvir nesses próximos 40 minutos. É fundamental que você me ouça nesses próximos 40 minutos. Então, essa é a introdução. Normalmente, você pode introduzir mostrando alguma particularidade do texto bíblico. Meus irmãos, eu não sei se vocês já haviam notado, mas nesse texto bíblico aparece um versículo que diz... o cara não tinha notado mesmo. Uma vez eu preguei a parábola do semeador. E na parábola do semeador diz assim, né? Uma parte cai no solo rochoso, uma parte cai na beira do caminho, outra parte cai entre os espinhos, e só uma parte que cai no bom solo. Eu cheguei e disse assim para a igreja, de acordo com a estatística desse texto, apenas 25% de vocês prestará atenção na minha mensagem nessa manhã. Todo o restante queria prestar atenção agora, porque ninguém queria ser os outros 75%, correto? Então, você pegou uma própria particularidade do texto bíblico para chamar a atenção das pessoas para o texto bíblico. Ali. Então, opa, é interessante. No meu caso, geralmente eu preparo a introdução no final. Por causa disso. Essa é a minha lógica nesse sentido. Tá bom? Reverendo. Oi, som. Tem a ver com o que você falou agora, a questão do mostrar conhecimento. Você falou aí a questão do conhecimento da gramática, né? Mas também do grego, talvez também do hebraico, no caso. Até que ponto realmente é importante e relevante nas mensagens, né, ou nas palestras, citar, né, as palavras no grego, palavras no hebraico e dar as suas devidas explicações. Até que ponto isso vai ser útil para o público, né? Meu filho tem um blog que ele escreveu sobre isso. Tem um post que ele escreveu sobre isso no blog dele. Isso é hebraico. Ele trabalha justamente isso. E eu concordo com a posição dele nesse aspecto. Se possível, não cite grego, não cite hebraico. As pessoas precisam saber que você sabe a língua para fazer a exegese, mas não adianta você falar grego ou falar hebraico na congregação para impressionar. A menos que de fato você tenha a oportunidade de explicar o que você está querendo dizer. Meus irmãos, a palavra que aparece aqui no texto bíblico é agapau, ela não é ágape. Para vocês terem uma ideia, a terminação final dessa palavra muda todo o contexto da palavra. E a terminação final dela aqui é essa. Então você transmitiu o conceito apenas. Mas a igreja vai saber que você sabe a língua pela exegese, pela exposição que você apresenta ali. Não impressiona nada você citar frases do original na hora do sermão. Hoje, eu digo o seguinte, eu sou muito mais reticente a citar o original em público do que antes. Já teve época da minha vida que eu levava o texto grego para o púlpito e eu lia do texto grego para a igreja. Mas hoje eu sou mais reticente em fazer isso, porque às vezes acaba comunicando
algo que você não gostaria, acaba comunicando soberba, acaba comunicando uma distância da congregação e assim por diante. E não faz muito sentido. A menos que você esteja no seminário. Você está no seminário, então você está expondo, está trabalhando grego, hebraico, exegese, aí sim você pode usar. É obrigação desses seminaristas abençoados aprender. Se não souber, está tudo no fogo. Quem faz isso era o reverendo Francisco Leonardo, né? O reverendo Francisco Leonardo diz que quando você prega, é mais ou menos o seguinte, é como se você estivesse preparando um jantar. Você convida uma pessoa para jantar na tua casa, e aí você vai preparar o jantar para essa pessoa. Você vai ali, você cozinha carne, salada, o arroz e alguma coisa e tal. Eu vejo muito bem isso quando... Só tem um prato que eu sei fazer, chama-se carne seca na moranga. Eu faço, coloco ali dentro e tal, com catupiry e tal, beleza, eu sei fazer isso. Mas aquilo suja, meu amigo, dá uma sujeira miserável aquele treco. Então, quando eu vou servir a carne seca na moranga, o que eu faço? Eu deixo todas as vasilhas sujas lá na pia, eu fecho a porta da cozinha e eu levo para a mesa apenas o alimento preparado. Eu levo o arroz, eu levo a carne seca na moranga, uma saladinha ali, e aí a pessoa que vai jantar na minha casa, ela vê a coisa pronta. Quando você vai para o púlpito, não fica mostrando panela suja e coisa que você usou para preparar o sermão. Mostra o sermão pronto. Esse é o alimento para o povo. Seria mais ou menos isso. Essa analogia, eu creio que ela ajuda a entender bem. Tá bom? Mais alguém? Acho que alguém daqui, lá, ok. Na verdade, o meu é um pedido de um conselho para um jovem pastor, no seu 2º ano de ministério. Como conciliar todo esse trabalho exigido na preparação de um sermão para um pastor de igreja do interior, que tem que cuidar da família, que é cobrado com relação a visitas, precisa preparar estudo na quarta-feira, escola bíblica dominical, porque não tem liderança capaz ainda, mesmo trabalhando. Qual seria o conselho do Senhor para este jovem pastor? As mesmas coisas que eu pratiquei no mesmo contexto, de uma igreja de interior, de uma igreja que havia acabado de ser dividida de um dia para o outro. A igreja que tinha 60 membros passou a ter apenas 30, os outros 30 ficavam brigando com essa igreja, de uma mulher grávida que a barriga parecia que ia estourar, e depois uma criança pequena que deu trabalho durante 2 anos, porque ele tinha um problema digestivo terrível, que médico nenhum encontrava. Não é? Uma esposa que trabalhava no Banco do Brasil, ela trabalhava fora. O que me ajudou em todo esse período? Pregação expositiva. E pregação expositiva em série. Eu tinha a série para o domingo à noite. Eu comecei a expor o Sermão do Monte, domingo à noite. Depois eu me lembro que eu expus as 7 cartas às igrejas no Apocalipse. E tinha uma série para quarta-feira, e eu tinha, na escola dominical, eu estudava o livro do Ivan Ross, Pública Profissão de Fé, que era um resumo de doutrinas básicas que a igreja precisava. E ainda assim, uma das coisas que sempre caracteriza, se o meu ministério puder te ajudar em alguma coisa, né? Toda parte da manhã era dedicada para estudo. O meu estudo era na parte da manhã. À tarde eu fazia 2 visitas. Apenas 2 visitas. E à noite eu estava com a família e às vezes alguma programação da igreja. E sempre foi dessa maneira, até eu ir para São Paulo há 16 anos atrás. Então eu tenho 30 anos de ministério, vou fazer 30 anos de ministério. E nesse período todo, sempre foi assim. As manhãs, estudo.
A esposa não estava em casa, ela trabalhava no Banco do Brasil, então o filho mais novo, né, quer dizer, o filho, só tinha um na verdade, o filho ficava comigo num escritóriozinho ali no chão e aprendeu a amar livros de tal forma que está terminando o doutorado dele agora. Em fevereiro ele termina, pela graça de Deus, ele termina o doutorado dele no Novo Testamento. Mas sabe, fazia parte nesse sentido. Quando chegava a tarde, eu o pegava, eu o colocava no colo e nós saíamos visitando. E ali, quando precisava trocar o menino, eram as irmãs da igreja que me ajudavam a trocar, ou me dá licença, eu preciso de um lugarzinho para trocar meu filho aqui e tal. Eram 2 visitas à tarde e à noite eu estava em casa com a família e a gente saía. Mas uma das coisas que me ajudou foi justamente a pregação expositiva. Que a pregação expositiva, ela me livrava daquele fardo de ter que procurar o texto que eu vou pregar. Eu já sabia de antecedência. Então, muita coisa, quando eu estava lendo algum livro e eu via que esse livro servia, eu começava a dizer, isso aqui vai servir para o sermão 3. E eu começava a ter um arquivozinho, e eu começava a colocar o material para o sermão no arquivozinho. Isso aqui é aquele sermão da bem-aventurança, da sexta bem-aventurança, material lá. Opa, eu li esse outro livro aqui, isso aqui vai me ajudar naquele sermão da carta para Laodiceia. Bum, aquele materialzinho ali. E aí quando chegava no domingo, eu já lia o texto, segunda eu ia trabalhando e tal. Isso me ajudou profundamente. E é desse jeito que eu consigo até hoje. Meu ministério hoje é diferente daquele ministério onde eu comecei. Meu ministério hoje, meus filhos hoje não estão em casa até o ano passado, meu filho mais novo estava. Mas o meu ministério é mais ou menos o seguinte: no domingo eu tenho escola dominical, depois eu tenho culto, às vezes eu tenho um aconselhamento após, termina mais ou menos 4 horas, eu tenho das 4 horas até mais ou menos 10 horas para descansar, para eu acordar na segunda-feira e sair de casa às 7 horas da manhã, pregar às 9 no Mackenzie, na diretoria do Mackenzie, voltar para o escritório, atender alunos, trabalhar questões burocráticas, corrigir trabalho, vou para casa às 5 horas, 5 e meia, encontro a minha esposa, converso com ela, nós jantamos juntos, como que foi, como que não foi e tal. Às vezes é uma visita, outras vezes vai para o escritório para corrigir dissertações, para ler. Pergunta esses dois aqui, como que, minhas observações das dissertações deles, para você ver. Não é fácil você fazer isso. E a semana toda vai dessa maneira. Na terça-feira tem aconselhamento à noite, na quarta-feira tem estudo bíblico, que é GEL, na quinta-feira tem um aconselhamento, na sexta-feira eu posso assistir um filme com a minha esposa, no sábado, e às vezes eu estou viajando, às vezes eu estou pregando fora. Então, quanto mais velho eu fiquei, mais as demandas aumentaram. Eu era feliz e eu não sabia. A situação, na verdade, para você, como pastor jovem, é que daqui para frente só vai piorando em termos de tempo limitado. Então, se você não tiver recursos, eu não estou sendo leviano com o irmão. É porque quanto mais você começa a pregar, quanto mais você se torna mais conhecido, as pessoas vão exigir de você, as pessoas vão querer conversar mais com você, entendeu? Então, nesse aspecto, é importante nesse sentido. Eu estava em uma conferência recentemente, e depois que terminou a conferência, só uma pessoa ficou conversando comigo o tempo todo, perguntou de 1001 coisas, mas é como se aquela pessoa tivesse pagado para ficar comigo aquele tempo todo. A minha esposa, olhando de lá, ela é muito perspicaz, ela virou para mim e disse assim: querido, você precisa arrumar um jeito de fugir de algumas pessoas assim, porque outras pessoas da conferência querem conversar com você. E elas vão sair frustradas se você não interage com elas. Porque quanto mais o tempo vai passando, mais você se torna conhecido, mais exigido você será.
E mais exigido que você será, menos tempo você terá. Então você precisará criar alguns recursos para fazer isso. O sermão expositivo, para mim, é um dos melhores recursos. O que me tiraria do sério seria chegar sábado à noite e eu não saber o que eu vou pregar. Mas quando você começa a fazer isso, no início é difícil, parece que é muito complicado. Mas quando você pegou a mecânica da coisa, você desenvolve de maneira mais fácil. E aí é mais fácil para você trabalhar. E isso aqui, humanamente falando, salvou meu ministério. Hernandes escreveu um livro, recentemente, o comentário dele de Timóteo. Não sei se vocês já leram o comentário de Timóteo. E quando eu cheguei na igreja, Hernandes disse para mim o seguinte: que bom que você está trabalhando aqui. Eu vou poder aprender a pregar expositivamente com você, e você pode aprender a pregar evangelisticamente comigo. Disse que legal, que bom. Hernandes terminou de publicar o comentário dele em 2 Timóteo. Meu filho estava na casa dele, e ele diz: manda para o teu pai, esse livro foi dedicado a ele. Ele foi um expositor que me ajudou a pregar expositivamente. Ele me ajudou a resumir o tempo. Está lá na dedicatória. Eu achei interessante isso. Fiquei muito contente com o que ele fez, né? Nesse sentido. Mas isso aqui me ajudou, isso aqui salvou minha vida, meu tempo, meu ministério, humanamente falando. Então, quando eu falo de pregação expositiva, eu poderia morrer feliz ensinando as pessoas a pregar expositivamente, porque eu sei que é uma coisa correta. Então, se eu puder te dar uma dica, é isso aqui mesmo, querido. Esse é o melhor conselho que eu posso dar para você. Isso aqui vai te ajudar a otimizar o seu tempo melhor. Então, por favor, vem para isso aqui. Pega esses livros, leia, estude, aprenda a fazer, vai melhorando, vai aprimorando. É importante. Tá bom? Desculpa ter te dado uma resposta tão longa assim. Mas eu quis falar com você do meu coração para você. Tá bom? Tinha uma pessoa aqui, depois nós vamos parar. Pois não. É seminarista do primeiro ano ou não? Terceiro a gente responde. Mas é brincadeira. É porque seminarista do primeiro ano não precisa responder, ele sabe de tudo, velho. Todos seminaristas. É verdade, seminarista primeiro-anista sabe de tudo. Ele sabe até o que significa o número da besta. Qualquer coisa. Quando ele chega no terceiro ano, ele entra em desespero. Mas no primeiro ano ele sabe de tudo. Desespero, pastor. Boa noite. Gente, eu já fui seminarista primeiro ano. Vocês estão rindo de quê? Eu estou rindo da minha própria desgraça. Vocês não imaginam o que eu falava. Sobre essa questão das séries, como lidar com possíveis oposições? Às vezes as pessoas podem dizer assim: mas está pregando no mesmo livro, está pregando no mesmo texto. O que o senhor indica para poder iniciar a pregação em séries em uma congregação que não é acostumada a isso? Legal, boa pergunta. Tá vendo? Até seminarista terceiro ano faz boa pergunta, viu? Comece com pequenas séries, mini séries de fato. É claro que nenhum de nós vai ser o Martin Lloyd Jones, que vai pregar o livro de Romanos durante tantos anos quanto Martin Lloyd Jones fez. Mas comece com coisas pequenas. Você sabia que o livro do profeta Ageu, que tem 2 capítulos apenas, tem 4 sermões? Só 4 sermões no livro de Ageu que ele pregou. Então são 4. Ele pregou a primeira mensagem no dia X, tal, está lá escrito no texto, depois a segunda no dia X, depois 4. Ageu é o cara que pregou só 4 sermões na vida dele e morreu. Mas está lá na Bíblia, então pronto, né? Eu posso pregar 4 sermões no livro de Ageu. Essa é uma mini série. Durante um mês dá para você expor o livro de Ageu. Eu posso começar a pregar expositivamente ou em série de tópicos. Pregação em série não significa que você está pregando no mesmo livro. Quem conhece o livro do Martin Lloyd Jones, Depressão Espiritual? Já leram ou não?
Depressão Espiritual, do Martyn Lloyd-Jones, é uma série de sermões que ele pregou sob o tópico depressão espiritual, mas ele pregou em textos diferentes. Você tem Gênesis, você tem 1 Timóteo, você tem vários textos lá. Então você pode pregar uma série, pegar uma série tópica e organizar os textos e pregar. Mas você pode começar com pequenos livros da Bíblia. As bem-aventuranças. Você pode pregar as bem-aventuranças. Minissérie. Você pode, inclusive, pregar de 3 em 3. Você pode, inclusive, pregar uma minissérie nos 9 aspectos do fruto do Espírito Santo. Os 3 primeiros diz respeito ao meu relacionamento com Deus, os 3 segundos diz respeito ao meu relacionamento com o próximo, e os 3 terceiros diz respeito ao meu relacionamento comigo mesmo. Em 3 sermões você prega. É uma minissérie. Você pode pregar o livro de Judas. E dá para você pregar no livro de Judas, dá para você pregar 5 sermões no livro de Judas facilmente, mas você pode simplesmente resolver pregar 2 só. Então, nesse caso, eu diria, comece com pequenas séries. As cartas às igrejas do Apocalipse são 7. Então dá para você pregar uma minissérie. Comece com pequenas séries. E às vezes prega uma pequena série, intercala com outro sermão avulso. Depois você vai para uma outra minissérie, intercala com o sermão até a igreja acostumar. Quando a igreja acostumar, a igreja não vai querer outra coisa. Aí você vai conseguir explorar outros livros da Bíblia Sagrada. Agora, o segredo para você expor o livro da Bíblia tem a ver com criatividade também. Se você começar a pegar expondo um livro da Bíblia, você está sempre repetindo o mesmo contexto, aí fica maçante. Aí, meu amigo, nem tua esposa aguenta. Não tem jeito. E quando a tua esposa começar a reclamar, é porque mais da metade da igreja já reclamou. Porque tua esposa tolera porque ela te ama. Entendeu? O que necessariamente não acontece com mais da metade da igreja. Então, a importância de você também ser criativo. E extrair coisas novas dali. Tá bom? Irmãos, muito obrigado. Teria muito mais coisa para falar, mas está lá na apostila, pegue a apostila, ela é apenas introdutória e eu espero que vocês se beneficiem disso. Tá bom?